Bom, pessoal, agora eu tenho a grande honra de apresentar o Antônio Storell, que inclusive é consultor, né, e advisor do Instituto Ecozinha. O Antônio Storell é consultor em gestão sistêmica de resíduos com foco em orgânico. Ele é graduado de Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em 1987. É mestre em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pelo Instituto da Economia da Unicamp, de 2003. É especialista em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP-SP, 2014. É coordenador de resíduos orgânicos na Prefeitura de São Paulo, na gestão de 2013 a 2016. É especialista em economia agrária, alimentar e ambiental e consultor sênior da HumusWeb, em gestão sistêmica de resíduos sólidos orgânicos e de compostagem. Storell, é um grande prazer. Estamos prontos para ouvir a sua fala. Obrigado. Obrigado, Ian. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, né? Então, o meu tema aqui é o resíduo orgânico, né? Do problema para a solução. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Por que que o resíduo orgânico é um problema? Então, vamos começar do básico, né? A primeira resposta é que ele é mais de 50% dos resíduos domésticos e também dos resíduos urbanos em geral, né? Então, nós estamos falando da maior parte do que a gente chamava lixo. E o resíduo orgânico, ele tem uma característica que é o seguinte, que ele, depois de produzido nas nossas cozinhas, por exemplo, a decomposição é muito rápida e rapidamente ele gera incômodos como odores, atração de vetores e perigos, né? Ele pode se tornar um problema de saúde, né? Transmitindo patógenos, etc. Isso é porque ele tem água, né? 80% do resíduo orgânico é água, né? Que está nos alimentos, nas plantas, nos animais, né? Tudo que já foi vivo um dia tem muita água. Então, esta água, ela, quando misturada a outros tipos de materiais, ela reage. Então, o resíduo orgânico é a parte ativa, né? Química e biologicamente do resíduo. E essa reação no aterro ou no lixão, né, ou mesmo na nossa lata de lixo, ela está dando origem a dois problemas básicos. Efluentes gasosos, né, que são gases de efeito estufa, que causam aquecimento global, e um efluente líquido que todo mundo conhece como chorume, né, que é um líquido escuro, mal cheiroso, tóxico, difícil de tratar, e se ele chegar na água, ele causa seríssimos problemas de contaminação. Então, isso aí é o problema, né? Agora, da onde surge o problema, né? A gente não tem muita consciência de que a grande estrela de toda a campanha de lixo, que é jogue o lixo no lixo, jogue o lixo na lata de lixo. A ideia de que o lixo pode ir todo ele para uma lata, um container, que indiferenciadamente põe todos os tipos de lixo lá, ou seja, essa ideia da lata de lixo é um tremendo problema, né? Essa campanha, né, joga o lixo no lixo, né, joga o limpo com a cidade, ela esconde o fato de que eu estou misturando no mesmo container resíduo orgânico, que é úmido, com rejeitos irrecicláveis. Então, eu pego vários materiais orgânicos, né, carbono, água, açúcar, amido, gordura, proteína, celulose, lignina, tudo que constitui a matéria orgânica. E eu acrescento nessa matéria orgânica contaminantes, né? Metais tóxicos, como alumínio, cádmio, chumbo, cobre, né?
Então eu crio uma sopa do diabo, vamos chamar assim. Por que que é uma sopa do diabo? Porque ela interrompe o ciclo natural, né? Ela interrompe tanto o ciclo natural como o ciclo técnico dos materiais industriais. A ideia da lata de lixo. Só que nos ciclos naturais, né? Então vamos pensar como é que ele é. Na natureza, tudo está sendo reciclado o tempo inteiro, é ciclado, não existe reciclagem, na verdade, né? Porque o resíduo ele aparece justamente quando eu interrompo esse ciclo natural dos materiais, das substâncias, né? E essa interrupção gera daquilo que a gente chama de resíduo, que normalmente são incômodos e perigos que são sempre resultado de decisões humanas, né? Não são resultado de processos naturais, né? O resíduo é resultado de decisão e ação humana, né? Então, na natureza não tem resíduo, né? É... Desse jeito, a gente aprendeu a pensar com a cabeça da indústria, né? Então, a indústria, ela começou com a ideia de eu vou produzir um monte de produtos, tudo é produto e mercadoria, e no fim, esse produto ele é usado, consumido, o resíduo que sobra é juntado e vai para o aterro. E isso aí foi pensado no conceito da lata de lixo como uma coleta indiferenciada, né? Agora, quando a indústria falou, opa, mas tem materiais aqui que eu estou desperdiçando, eu preciso recuperar. Então, a ideia de reciclagem que a gente teve, ela separa primeiro aquilo que é de interesse da indústria. Então, o plástico, o metal, né? O vidro, né? O papel, né? Então, ela chamou isso de os recicláveis, que todo mundo conhece. Só que ela deixou para o resto de comida, por exemplo, resíduo orgânico misturado com rejeitos. Então, eu tenho aqui, em duas frações, que é o paradigma atual, eu separo primeiro o reciclável. E o que não é reciclável, eu chamo de lixo orgânico. Como se toda a matéria orgânica não fosse reciclável biologicamente. Então, nós estamos numa transição entre a coleta seletiva em duas frações, onde eu separo primeiro o reciclável seco, para uma coleta seletiva em três frações, onde eu separo os recicláveis, os compostáveis e os rejeitos, né? O rejeito é justamente definido como aquilo que não pode ser nem reciclável nem compostável. Então, a ideia de lixo zero é fazer o e transformar todo o resíduo em ou compostável ou reciclável. Só que esse paradigma que a gente hoje aprendeu, e é o que a gente conhece, que tem lixos, que tem leis não ditas, que a gente pode chamar de a escola do lixo, onde a gente estudou, né? Nesse paradigma, a ideia da lata de lixo, né? Ele tem várias coisas que comandam o nosso mindset, a nossa cabeça pensando como indústria. Primeiro é que é uma indústria que vai resolver o meu problema, né? Não é o gerador, o lixo não é problema meu, é o grande aprendizado que a gente tem nessa escola. O meu problema é colocar o lixo para fora de casa. Aí ele some, né? Então a coleta é indiferenciada, mas é contínua, é porta a porta, né? E ele vai para algum lugar.
esse lugar é um aterro em geral, ou uma estação de tratamento sempre centralizada, uma solução centralizada e de grande escala que é definida longe do cidadão, né, com uma tecnologia que é comprada pronta no mercado. Como nós estamos num país tropical, nós sofremos, porque a tecnologia pronta foi desenvolvida nos países de clima temperado. Então, quando a gente fala de resíduo orgânico, por exemplo, o ambiente tropical interfere muito no resíduo orgânico, né? Muito diferente do ambiente de clima temperado, onde a degradação do resíduo orgânico é muito mais lenta, então os incômodos são muito menores. Então, e a proporção de resíduo orgânico nos países desenvolvidos de clima temperado é bem menor do que num país tropical como o nosso. Bom, essas soluções, elas afastam o cidadão da responsabilidade com o lixo. E esse afastamento vai chegando num ponto onde há uma desconfiança, né? Todo mundo quer que o seu lixo seja recolhido todo dia, assim que ele é posto para fora de casa. Mas ninguém quer morar perto de uma estação de tratamento de resíduos. E os americanos apelidaram isso de Not in my backyard, né? Quer dizer, é uma situação onde o sistema de resíduo ele é rejeitado quando ele precisa localizar uma estação de solução. Normalmente essas estações de solução ficam fora da cidade, né? Então são caríssimas. Aqui eu vou passar bem, mas essa ideia, esse mindset industrial que vê os orgânicos como o não reciclável, ele é terrível para a gestão dos orgânicos, porque ele confunde rejeito com resíduo orgânico. E isso está impregnado em todos os materiais de campanha, de informação da gestão de resíduos que a gente conhece, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o metrô de São Paulo tem todas as caixinhas lá, né? Para metal, vidro, plástico e papel, que são os recicláveis de interesse da indústria, e tem uma caixinha só para os não recicláveis. E dentro dos não recicláveis está o resto de alimento. E tem uma campanha que diz: material não reciclável também tem sua lixeira. Quem que é a garota propaganda do material não reciclável? A casca de banana. Vocês acham que casca de banana é não reciclável? Então isso é um equívoco do nosso atual mindset que precisa ser radicalmente transformado. Por exemplo, quando a indústria ajudou o CONAMA a fazer a norma de separação de resíduo por cor, ela falou: ó, mas então é o seguinte, eu quero receber lá na indústria todo o vidro separadinho, todo o papel separadinho, todo o plástico separadinho, se possível, pelo seu tipo de plástico. E aí ela pensou uma estratégia de cores que é do ponto de vista da indústria que recebe. Só que isso aqui, do ponto de vista do gerador de resíduo doméstico, é impraticável. Ninguém consegue decorar 10 cores, né? A gente decora 3 no máximo. Quando tem um acidente, né, a gente separa em vermelho, amarelo e verde. Graves, medianamente graves e leves, né? Todos os hospitais têm essa mesma divisão. O trânsito, ele funciona só com 3 cores. Quer dizer, com 10 cores eu bagunço tudo. Por exemplo, é muito comum você fazer todas as caixinhas de tamanho igual. Só que a geração nunca foi igual. O volume é diferente, o peso é diferente. Então, fica sempre assim, ó. Tem as caixinhas e tem um monte de lixo para fora aqui, porque
o equipamento foi pensado sem ter a realidade da geração na cabeça, né? Então, bom, então vamos mudar o nosso mindset, né? A gente precisa entender que hoje nós chegamos num ponto em que não dá para funcionar mais ignorando o ciclo orgânico, né? Por quê? O ciclo orgânico e o resíduo orgânico, ele é uma grande chave que pode ser virada nesse momento de muito danosa para o meio ambiente. Então, quando o resíduo vai para os aterros produzindo gás de efeito estufa e chorume, e queimando muita combustível, né, carbono negro, durante o transporte do resíduo, né, para uma chave muito benéfica para o meio ambiente. Como isso? Quando você não manda o resíduo orgânico para o aterro e transforma ele em composto. E o composto, ele é um grande benefício não só para a agricultura, mas também para a natureza. Por quê? Porque a gente vai ver que ele atua para resolver a emergência climática. E também ele melhora a saúde humana por meio de uma alimentação mais saudável. Então, como que hoje, como se chegou nesse outro pensamento, né? Opa, o importante é o orgânico, né? É ele que vai resolver a maioria dos problemas. Porque se percebeu que os recursos são finitos, né, no planeta, e a sustentabilidade da humanidade, ela passa por você recuperar e respeitar os ciclos dos materiais, tanto na indústria como na natureza. E aí você tem, né, a economia circular, que muita gente aprende, em geral, não aparece com esses dois ciclos. Na verdade, a gente tinha que falar de uma economia bicircular, né? Porque é uma bicicleta. A circulação dos materiais na economia circular, ela é sempre uma bicicleta. Ela tem que separar os materiais do ciclo biológico, os alimentos, as fibras, os materiais naturais, dos materiais técnicos, né? Porque quando eles se juntam, eles se contaminam e eles dificultam a reciclagem. Então, aquilo que não é nem compostável nem reciclável é chamado de rejeito. A ideia do lixo zero é justamente eu modificar o projeto das mercadorias de forma a eliminar completamente a necessidade de gerar rejeito. Então, fico só com reciclável, só com compostável, né? E eu retomando o ciclo biológico, eu vou ter que efeitos? Eu, de um solo convencional que perdeu a sua matéria orgânica pela agricultura convencional, eu vou pegar esse resíduo orgânico que está indo para o aterro nas cidades e mandar ele como composto para ele recuperar a matéria viva do solo. Ao fazer isso, ele vai tanto permitir não só a diminuição de emissões no sistema, como ele vai permitir o sequestro de carbono. E é o sequestro de carbono que resolve a parada da mudança climática. E, com isso, ele também vai melhorar a absorção de água no solo, resolvendo vários problemas, como a resiliência das cidades nas secas, por exemplo.
Então, além disso, eu vou produzir uma agricultura saudável, orgânica, perto da cidade, certo? Então, eu vou resolvendo muitos problemas de uma vez só. Quanto que eu estou no tempo aí, Ian? 20 minutos. Você tem 20 minutos. Ótimo, ótimo. Então, tá indo bem. Então, o que a gente, vamos dizer assim, a gente falou do problema, né? E agora a gente está começando a falar da solução. Quando a gente fala de orgânicos, a gente tem que diferenciar ciência de tecnologia. Quando a gente fala de reciclável, ciência e tecnologia estão muito incorporadas, né? Eu não consigo ver muito essa diferença. Eu sempre penso na tecnologia, equipamentos. Agora, quando eu falo no ciclo biológico, nos orgânicos, a ciência é muito mais importante que a tecnologia. Entender o processo, o conhecimento do processo é que permite desenvolver soluções. E aí, o conhecimento científico, ele, ele pode resolver com baixíssima tecnologia, com poucos equipamentos, né? Então, a ciência, ela tem percebido isso por várias formas, né? Uma forma principal foi estudar o efeito do composto no solo em relação à mudança climática. E a ciência descobriu que, com a compostagem, eu posso manejar esse estoque de carbono que eu vou tirando do ar e botando no solo de novo. E eu posso manejar para ele ser um estoque profundo, grande, enorme. E isto aqui, bem manejado, ele resolve o problema da mudança climática. Ele tira tanto carbono da atmosfera e põe o carbono no lugar original dele, que é no solo, né? E ele permite, portanto, resfriar o planeta de novo. Isso está tão importante que os agricultores que começaram a fazer isso na Califórnia, eles estão ganhando dinheiro para fazer sequestro de carbono. E é lógico que com isso eles estão se tornando mais produtivos e mais ajudando o planeta, né? Então, a primeira solução passa por deixar de pensar como indústria receptora e pensar a gestão de resíduos desde a realidade do gerador. E aí, aquilo que tem valor imediato para o gerador, e ele pode ser feito na escala do gerador, é separar, inverter a história da segregação. Em vez de primeiro eu separar o reciclável, eu separar primeiro a fração orgânica, né? Em segundo, eu separar o reciclável. Quando eu separo a fração orgânica primeiro, não tem mais sentido fazer em duas frações. Então, separar primeiro o orgânico também é a mesma coisa que falar separar em três frações, né? Separar o compostável, separar o reciclável e separar o rejeito. Dessa forma, a compostagem ela fica muito viabilizada, porque o resíduo não está contaminado com aqueles materiais técnicos, né? E a reciclagem também. A reciclagem ela tem muito pouca eficiência porque ela precisa eliminar a contaminação com resíduo orgânico. Quando ela ganha eficiência, sobra muito pouco que é o rejeito, da ordem de 10% do resíduo que a gente gera. Então, como fazer isso? Isso é impossível. Todo mundo tem que se conscientizar. Nunca isso vai acontecer. É o que o pessoal fala no mindset atual. Mas já existem experiências onde a gente já aprendeu isso
já avançou. Então, se você, no semáforo, você reage sem pensar ao vermelho, porque diante de uma estação de descarte sempre com 3 frações, bombardeado por cores e imagens, você não vai reagir sem precisar pensar, entendeu? Então, é uma questão de condicionamento comportamental pelos equipamentos, pela sinalização e pelos equipamentos, né? Onde eu sou estimulado por sinais a fazer o comportamento adequado. E aí eu tenho uma ótima qualidade de separação, mesmo se a pessoa é criança, se a pessoa fala chinês, se a pessoa tem outro idioma. Por quê? Porque ela reage às cores e às imagens. E ela consegue fazer certo sem se perguntar por quê. Então, a regra é clara e expressa visualmente com impacto e precisão em frações de segundo, no exato momento do descarte. Então, é uma simplificação da mensagem tal que ela funciona como condicionadora do comportamento. Então, isso aqui são desenvolvimentos da ciência do comportamento para segregação em 3 frações, que já está sendo aplicada com muito sucesso em muitas cidades do mundo, e a cidade de referência é São Francisco, na Califórnia, né? Então, eu tenho um sistema que é muito fácil de divulgar, muito fácil de entender, e ele torna o comportamento automático, né? Agora, outra coisa importante de priorizar no mindset os compostáveis é que a lei já está desse lado. Então, nós temos uma nova legislação, uma nova regulação que basicamente tem essas 3 coisinhas aqui, ó. A Lei 12.305 de 2010, a Resolução CONAMA 481 de 2017 e a Instrução Normativa do Mapa de 2020. Você vê que são leis muito recentes, mas elas dão a base para que toda a economia funcione separando em 3 frações, né? E priorizando a compostagem e a reciclagem, né? Então, isso está escrito na lei. E está escrito na lei não de uma forma assim, é uma sugestão. Não, é uma determinação da lei. A lei está dizendo para você fazer isso, né? Essa que é a questão. Então, aplicada essa lei que nós já temos, nós vamos passar para o novo paradigma. E aí, tem muita gente que volta para trás e fala, não, mas não precisa segregar, né? Não precisa segregar. A tecnologia vai resolver esse problema sem precisar segregar o lixo. E aí, nós agrônomos que estudamos o ciclo biológico, nós podemos falar, não, não vai resolver. Por quê? Quando você contamina o resíduo orgânico com metais tóxicos, você não pode usar esse produto na reciclagem biológica da matéria orgânica, porque ele vai contaminar o solo, ele vai estragar a natureza. Então, a única forma de eu reciclar biologicamente os resíduos orgânicos é eu garantir uma boa qualidade da segregação na origem, é garantir que o resíduo orgânico não seja contaminado desde o início. É quebrar a ideia da lata de lixo. E é fazer o resíduo, desde o seu nascimento, nascer em 3 frações. Nascer como compostável, nascer como reciclável e nascer como rejeito, né? Aqui várias outras coisas. Bom, e aí o que está acontecendo? Tudo isso vem de uma tendência mundial onde todas essas coisas estão sendo percebidas e está se juntando objetivos
de mitigação dos gases de efeito estufa, ou seja, objetivos ambientais, com objetivos econômicos. Quer dizer, no mundo inteiro se está percebendo que desperdício de alimentos, transformar alimento em resíduo é caríssimo e ambientalmente péssimo. Então, há um esforço enorme de governos e empresas para resolver o problema do food waste. E quando eles olham para soluções disponíveis, eles veem que quando você pensa em termos de qual solução também resolve o problema climático, o custo de abatimento das emissões na compostagem é negativo. Para cada dólar investido na compostagem, ela devolve 3,3 dólares em termos de benefícios de abatimento nas emissões. Então, ela é muito superior às outras soluções de gestão do resíduo orgânico, seja biodigestão, seja incineração, né? A compostagem é que realmente faz a reciclagem biológica do resíduo orgânico. E ela tem a vantagem de ter, além de tudo, o menor custo entre todas as alternativas. Ela é o menor custo de CAPEX e OPEX. Então, isso está fazendo com que muita gente no mundo gaste, invista, né, prepare métodos de gestão para eliminar o food waste, o resto de comida, né, as perdas na cadeia, e, ao mesmo tempo, gerar créditos de carbono, né, gerar composto orgânico. E hoje a tecnologia está capacitada a responder esse desafio. Então, nós temos o blockchain, que pode organizar todas as informações numa cadeia complexa, né? Nós temos a internet das coisas, que pode manter em cada parte da cadeia as informações. Então, nós temos a indústria 4.0, ela está se misturando com o paradigma orgânico, né? Com o paradigma da regeneração do solo e da agricultura regenerativa. Então, nós temos com isso o nascimento de uma nova indústria alimentar, né? Uma indústria alimentar em que ela não manda mais os seus resíduos para o aterro, ela transforma seus resíduos em composto, né? Tanto é que aqueles últimos que se movimentam, que são os órgãos financiadores, eles já priorizaram a compostagem. Então, se você falar em compostagem, projetos para linhas de crédito nos bancos oficiais, você vai estar subindo para as prioridades. Então, mas o meu município está longe disso tudo, isso aí está rolando no mundo desenvolvido. Já existem muitas experiências de gestão de resíduo orgânico exitosas o suficiente para a gente já ter uma receitinha, né? Na verdade, a gente consegue que a segregação em 3 frações dê certo se o poder público der o exemplo e se os cidadãos conseguirem participar nas soluções técnicas, entenderem as soluções técnicas. Então, uma regrinha básica seria: eu tenho que implantar a segregação em 3 frações, porque só assim o resíduo compostável
ele tem qualidade para produzir composto orgânico com qualidade agronômica para fazer a reciclagem orgânica. E é aonde que eu começo a fazer isso? Eu começo do mais fácil. Então, São Paulo, por exemplo, começou feiras livres e poda de árvores e jardinagem. Depois, escolas e prédios públicos, compostagem doméstica, compostagem condominial, compostagem comunitária, compostagem empresarial. Esses ramos todos, eles estão acontecendo hoje no Brasil. Eles já estão acontecendo e eles estão criando a base para a transformação do paradigma. Essa base é base real. Agora, ela está experimentando as soluções. E aí, as tecnologias, elas se propõem para essas soluções a partir da tecnologia tradicional. Só que nós também já temos avanços em soluções baseadas em ciência, ou seja, baseados em soluções nacionais ao clima e às condições reais do Brasil. Nós temos na ciência brasileira esse pessoal que está aqui são grandes cientistas que contribuíram mundialmente para desenvolver uma compostagem de clima tropical, né? E que, portanto, conseguem oferecer soluções que são adaptadas à nossa realidade, né? Por exemplo, em Florianópolis, a reciclagem do orgânico começou na periferia, por um problema de ratos, como eliminar os ratos que estavam matando crianças. Então, a comunidade se mobilizou para eliminar o resíduo orgânico e descobriu que era possível fazer composto com o resíduo orgânico e distribuiu baldinhos na população, por isso que, para fazer a segregação na origem, e por isso que ficou conhecida como Revolução dos Baldinhos, né? Essa experiência está sendo espalhada pela Fundação Banco do Brasil por vários conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro, né? Em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, se criou o que a gente chamou de método UFSC. Depois, em São Paulo, esse método foi aperfeiçoado e ele ganhou o nome de leiras aeróbico-termofílicas estáticas projetadas para a aeração natural. E a gente chama de método Lapa, porque na Lapa foi que ele foi desenvolvido. Então, usando os materiais naturais, palha de grama, poda picada, né, resíduo orgânico de feira ou resto de comida, e com uma arquitetura bem planejada, onde cada parte tem uma função específica, onde eu tiro o excesso de água, o oxigênio consegue entrar, o ar se aquece, e aí cria-se uma máquina de convecção natural, eu tenho uma alta eficiência no processo de compostagem, melhor do que a compostagem tradicional. Uma compostagem que consegue temperaturas de sanitização do resíduo, que são acima dos 55 graus, com muita facilidade e que permite, portanto, um processo bem limpo que pode ser descentralizado, né? Eu tenho tecnologias nacionais também que, a partir do bioplástico, que é aquele plástico que não tem origem no petróleo, mas tem origem na biomassa, na mandioca, né, no amido de milho, etc., você faz um plástico compostável. Ele não é biodegradável, é outra coisa. Ele não craquela e fica em pedacinhos, não. Ele vira comida de micro-organismos.
Então, ele vira uma alface, ele se comporta igualzinho uma alface numa pilha de compostagem. Então, imaginem se a gente puder botar todos os plásticos como compostáveis, né? A gente resolve o problema do plástico contaminante de rios e mares e do oceano. E mantemos os equipamentos todos limpos, né? Isso aqui é o teste de bioplástico compostável feito na pátio de compostagem da Lapa. Foi excelente esse teste, né? Comprovou que a segregação é muito bem feita, ele é extremamente resistente, só que ele rasga fácil com equipamento, né? E ele permite, então, portanto, ser incorporado nas leiras de compostagem. A logística está mudando completamente também. Então, eu tenho veículos hoje, caminhões, coletores, 100% elétricos e inteligentes. Então, eu tenho internet das coisas aqui, que consegue se comunicar com um transponder no equipamento e ela registra o peso e qual é o cliente que está vindo esse resíduo, faz o rastreamento completo do ponto de origem e da qualidade de segregação. Para vocês terem uma ideia de como isso impacta, né? O pátio da Lapa ele fica no meio da zona urbana, ó. Ele fica aqui, onde está esse quadradinho aqui. Esse pátio ele processa 10 toneladas de resíduo por dia, atende 56 feiras da região e absolutamente não tem nenhum impacto de vizinhança. Não tem mosca nesse pátio, não produz cheiro em nenhuma fase do processo. As pessoas que moram no entorno desse pátio até hoje não sabem que tem um pátio de compostagem lá. E ele está funcionando desde 2015 no meio da cidade de São Paulo. Então, nós temos em São Paulo 5 pátios hoje funcionando e estão sendo construídos mais 7, se não me engano, né? Eu tenho um pátio no centrão, na frente do mercado municipal, que ele está a uns 500 metros do edifício do Banespa, né? Bem no centrão de São Paulo. E aqui, ó, a compostagem acontecendo numa praça, local aberto, né? Totalmente integrado no espaço urbano. Esse pátio aqui da Moca, essa foto aqui mostra o pessoal fazendo as leiras aqui, e isso aqui na rua são casas. Essas casas, a pessoa abre a janela dela aqui, ela está a 20 metros de uma leira de compostagem. Então, a ciência, com baixa tecnologia, conseguiu uma performance que eliminou os principais problemas da compostagem tradicional, que era gerar odor e atrair vetores, né? Aqui é o pátio de Brasília, né? Que atende o Instituto Ecozinha, né? Lá do Jardins Romero Melo. Materiais simples, né? Só que bem arquitetados, né? Tem muito conhecimento por trás dessa simplicidade. Esse pátio, ele está aqui, né? É um dos pátios, tem vários pátios que atende o Instituto da Cozinha, ou seja, nós já temos uma cadeia de resíduo orgânico, de valorização do resíduo orgânico, funcionando a partir de restaurantes que organizaram a segregação na origem. O Paulo Melo falou bastante sobre isso. Agora, nós temos também soluções para grande escala, como, por exemplo, lá em
em Içara, Santa Catarina, a Composul, ela tem uma capacidade de 100 toneladas por dia, né? E ela trabalha com as mantas GOR, que faz o mesmo papel da palha no sistema Lapa, né? E são pátios preparados para grande escala, né? É uma tecnologia de separação, né? Onde o gás passa, mas a água e as bactérias não. Então, ela controla totalmente o odor, né? Ela permite, portanto, uma compostagem urbana e descentralizada. E ela está sendo usada em Nova York, em Los Angeles, para sistemas de compostagem de escala enorme, né? Los Angeles, por exemplo, tem uma estação de compostagem que faz 2.700 toneladas processa 2.700 toneladas de resíduo por dia, né? Com um absoluto controle, né, de todas as fases do processo. Então, o que eu podia terminar a apresentação é dizendo o seguinte, ó, nós precisamos mudar o nosso mindset. Por quê? A lei já está resolvida, a tecnologia também já está resolvida. Então, nós precisamos agora, os financiamentos também estão sendo resolvidos. Quer dizer, então, nós temos todas as peças para fazer a mudança de paradigma. Então, nós precisamos reconhecer que isso é uma mudança de paradigma, precisamos entender esse novo paradigma e precisamos entender que isso vai formar um mercado novo, que é o mercado de composto orgânico a partir do resíduo sólido orgânico da cidade, não mais só do resíduo orgânico que vai rural ou da agroindústria, né? O resíduo orgânico que é gerado domesticamente. Esse resíduo orgânico doméstico, ele vai ser a base de um grande mercado de composto orgânico que já está se formando, né? Então, essa é a mensagem que a gente deixa aí para discussão, né? Que vai ser solução de problemas tão graves como a emergência climática. Obrigado, era isso aí que eu tinha para falar. Deu Fantástico, tempo aí? fantástico, Storel, muito bom. Acho que ficou bem clara a mensagem, né? Mostrando como o problema do resíduo sólidos ele passa primeiramente, né? A solução é resolver o orgânico, e o orgânico que hoje é o vilão da história, né? Ele é visto como, né, gera gás de efeito estufa, ele polui os outros recicláveis, ele se torna uma grande solução, né? De acordo com a ONU, né? A gente tem lá, acho que são menos de 50 anos de colheitas, né? Que a gente tem restantes pelo dano que temos feito ao solo, e o solo precisa desse composto como novo agregado para regenerar o solo, para a gente poder garantir o nosso alimento no futuro, né? Fantástico. Eu também gostei muito da sua fala no momento que você mencionou que não existe lixo orgânico, né? A palavra lixo e a palavra orgânico não são a mesma coisa, não dá para Exatamente. colocar uma com a outra, né? Uma pergunta que eu queria te fazer sobre essa questão, e eu vou te falar mais, porque esse tema mais de economia circular, né? A gente está falando de economia circular, então existe negócio por trás, existe investimento que tem que ser feito. Como que você enxerga, no exemplo que a gente tem do Ecozinha, né? Temos 5 pátios de compostagem em Brasília hoje, onde os bares e restaurantes, que são grandes geradores, estão pagando para fazer a compostagem, né? Quem está em casa até consegue fazer a compostagem doméstica e resolver, digamos, o problema do orgânico em casa, a maioria, pelo menos. Como que você enxerga esse mercado crescendo? Porque hoje a gente tem um sistema de coleta de lixo centralizada. Como que vai ser isso no futuro? Então, nós estamos num momento de transição muito importante, né? Então, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos as peças básicas
para que um negócio de valorização de resíduo orgânico pudesse se instalar, né? Nós não tínhamos uma legislação que permitisse isso. Por quê? A legislação ela atrapalhava, né? Ela criava obstáculos. Nós conseguimos, a partir de 2010, começar uma outra rota legislativa, uma outra rota normativa. E conseguimos alguns avanços muito importantes. Por exemplo, se não tivesse a resolução 481 em 2017, nenhum desses 5 pátios de Brasília teria condições de se estabelecer, porque o risco da pessoa levar uma multa seria enorme, né, pelo desentendimento que tem hoje ainda dos fiscais de meio ambiente. Quando a resolução CONAMA ela disciplinou esse entendimento, todo mundo, os fiscais do meio ambiente, começaram a repensar a questão da compostagem. Então, a CETESB, que é a mais rigorosa hoje para aprovação de pátios de compostagem no estado de São Paulo, é o órgão ambiental do estado de São Paulo, ela aprovou 5 pátios que estão funcionando dentro da cidade de São Paulo e aprovou após uma rigorosa análise. Então, ela sabe direitinho quais são os impactos, como se controla esses impactos, e ela deu a medalhinha lá, ó, não, realmente vocês conseguiram resolver, chegar num patamar onde a tecnologia responde às exigências do órgão ambiental com facilidade e segurança. Então, o negócio ele precisa disso para começar, mas isso é insuficiente. Por quê? Como o Mindset geral ainda não mudou, o aterro é incentivado no Brasil. O aterro tem um preço muito barato. Muitos municípios não cobram taxa de lixo. Então, o que está acontecendo? Você, na verdade, subsidia uma solução pior. E uma coisa que tem que entender, por exemplo, todo mundo que vai começar um negócio de compostagem, essa mudança de paradigma, ela já começou no resto do mundo, nós estamos, o caminho já está dado, né? Vai mudar. Mas as regras, hoje elas estão na fase que elas já permitem, mas elas ainda não incentivam. Então, nós precisamos passar rapidamente para uma que aumente os incentivos para a compostagem e diminua os subsídios para mandar para o aterro. Então, isso é um negócio que já está começando a acontecer por diversas maneiras, né? Porque os aterros, eles se enchem muito rápido e eles têm que ir cada vez mais longe. E aí eles vão ficando cada vez mais caros por causa da logística. Então, todo mundo já percebeu que o aterro é uma tecnologia muito cara, ele não vai sair do sistema, ele tem que permanecer no sistema, mas ele tem que ser reservado para aquilo que realmente não tem outra destinação. Quer dizer, é uma coisa muito para 10% do resíduo, Até, né? E não 90%, né? até porque, né, o resíduo orgânico ele é pesado, né? E os aterros estão longe, então você está levando o resíduo, carregando água para um lugar bem distante, né? Não faz sentido. E o que você acha da ideia de proibir, né, como tem na Califórnia agora, a proibição de depósito de resíduo orgânico nos aterros, né? Então, a lei brasileira já proíbe, né? Você lê a lei de 2010, ela diz claramente, para o aterro só rejeitos. Então, é assim, e ela estabelece uma hierarquia de ações. Então, o que tem
o que é possível compostar, e aí a ideia da viabilidade técnica e econômica, ela não é que eu decido que é viável, não. O Ecozinha, para dar um exemplo dessa questão da viabilidade, né? A interpretação da lei do conceito de rejeito. Em Brasília, vidro era rejeito. O órgão público determinou que era inviável a reciclagem do vidro, portanto, ele autorizava mandar garrafa de vidro para o aterro, ocupando um espaço de ar inestimável, né, no aterro, porque o vidro não degrada, né? Então aquele espaço de ar está dentro da garrafa de vidro, ele é perdido, né, para sempre no aterro, né? O, o pessoal da cozinha falou, mas espera aí, vocês estão discutindo viabilidade, vamos ver se é viável. Os empresários que entendem de viabilidade econômica botaram a mão na massa, resolveram a forma de reciclar o vidro, que é uma questão de escala, de logística inteligente, né? Manda o vidro para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para onde for, em preços competitivos e baratos que mantém o negócio. Então, hoje, não, o Ecozinha provou que reciclar no DF é viável. Quando ele fez isso, ele provou a lei, o entendimento correto da lei hoje para o Distrito Federal é que é proibido mandar vidro para o aterro. Quando você faz o Ecozinha, manda para o pátio de compostagem e o pátio continua funcionando, produz o composto, consegue vender, passou um ano, passou 2 anos, ou seja, é viável. Eu não preciso fazer estudo nenhum, certo? Está funcionando há 2, 3 anos. Então, se é viável, não, a compostagem sendo viável, não pode mandar orgânico para aterro. Então, essa é a interpretação da lei brasileira. Aí, o que está acontecendo? Alguns legislativos, no GDF também ocorreu, mas Florianópolis tal, eles estão fazendo leis de reforço. Então, há uma lei municipal que também proíbe o envio de aterro, mas isso já está na lei federal. Então, essa lei, ela ainda não é entendida desse jeito, porque o nosso mindset ainda é um mindset do aterro, né? Eu A acho, gente não... e eu acho que esse é o grande avanço com a Ecozinha, né? É o momento que a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que todo mundo é corresponsável. Bom, então vamos assumir a nossa responsabilidade. Exatamente. E esses empresários, já que eles têm que pagar para destinar para o aterro sanitário por lei, por que não pagar para destinar para o lugar correto, gerar mais emprego, gerar composto para garantir o alimento que vai voltar para a mesa nas cozinhas da cozinha, né? Então, e aí, Ian, uma coisa importante é o quê? O empresário, ele começa a partir de um problema particular. Eu não quero pagar caro para gestão dos meus resíduos. Melhor, eu não quero pagar errado, porque eu Exato. sei que se eu pagar errado, eu vou ter que pagar 2 vezes no futuro. Então, eu quero pagar certo e Falou, quero pagar pouco. falou tudo, Então, falou tudo. o Ecozinha, ele percebeu que ele tinha que estar de acordo com a lei federal. O Sebrae fez um trabalho muito bom de levar a lei federal para os empresários, e aí eles foram percebendo, peraí, então eu tenho que me colocar numa posição que lá para frente não venha o fiscal aqui dizer que eu tenho que fazer tudo errado, tem que montar de novo. Não, eu quero estar de acordo com a lei federal. E o fiscal que vier aqui, falo e mostro para ele, escuta, filho, ó, a lei está mandando eu fazer isso, eu só estou fazendo o que a lei está mandando. Foi fantástico, viu? Valeu demais. E obrigado por tudo que você fez pela cozinha também, tá, Estorel? Obrigado. Vamos ser... Obrigado, é uma grande honra ser conselheiro técnico do Ecozinha. Valeu. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau.